Todo mundo já passou raiva alguma vez na vida, não é verdade? E por conta disso ser um pecado e todo mundo praticar e todo mundo ter pelo menos uma vez na semana, olha, eu tô sendo muito generoso dizendo que a gente passa raiva uma vez na semana, né? Por conta de ser tão comum, eu quero trazer aqui o primeiro episódio da série Pecados Esquecidos. Então vem comigo que hoje nós vamos falar a respeito da raiva. Não fica brabo comigo, meu irmão. Vai curtindo, comenta, compartilha e o vídeo vai ser maravilhoso hoje, tenho certeza. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas às vezes a gente deixa uma galera irritada com a gente aí, com algumas afirmações que a gente faz. Mas, né, eles que se resolvam com Deus. Gente, vamos lá. Quero falar com vocês a respeito de pecados esquecidos, pecados negligenciados. E como são muitos, tá? Existem ali os 7 pecados capitais, né? O pessoal fala, mas nós poderíamos enumerar muito mais. Esses todos são pecados que são basilares para todos os outros. Nós vamos começar com uma série. Acredito que toda semana vai sair um episódio novo, trazendo algum pecado novo e como são as aplicações desses pecados no dia a dia, tá bom? Porque todo mundo lembra, é muito fácil lembrar de homicídio, roubo e adultério e esquecer do resto ou dos primeiros degraus dessas escadas, tá? Então, vamos lá. Tiaguito, escreveu na sua carta, tá? Capítulo 1, verso 19 e 20, o seguinte: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, primeiro ponto que eu quero traduzir aqui com vocês desse texto. Se você precisa ser justo, a Bíblia fala que nós cristãos precisamos ser justos. Na carta de 1 Pedro fala que se nós não formos justos, nós traduzimos que não somos filhos de Deus. 1 Pedro, 1 João, não lembro, o editor vai deixar aí, tá? Mas olha só, se nós não formos justos, nós não conhecemos o justo, que é Deus. Então, o que você prefere, ser justo ou passar raiva? Porque a Bíblia fala que nós precisamos ser justos com a justiça de Deus. E a Bíblia também diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando você está irado, quando você, ou eu, ou qualquer outra pessoa está com raiva, nós não somos pessoas justas, tá? E nós precisamos entender que essa ira é a ira pecaminosa, tá? Uma hora a gente vai falar sobre a ira dos santos, a ira dos justos, tá bom? Não precisa nem ser outro vídeo, vamos falar aqui. Lembra daquele episódio em que Jesus chega no templo e daí tá o pessoal vendendo a coisa arada lá, fazendo trampa? Um dia eu vou contar exatamente o que estava acontecendo ali. Mas ele pega um azorrague, que era um chicote, e ele derruba as mesas, ele vira as mesas e repreende o pessoal. E ele fala, ireis, mas não pequeis. Lembra disso? Tem gente que, Jesus foi safo ali, porque ele se irou, daí, pecou. Não pecou não, relaxa. A ira do justo é uma expressão relacionada a quando uma pessoa justa se depara com injustiça. E a injustiça é intolerável para os justos, não é verdade? Então, imagine Jesus, que é Deus acima de todos, exaltado nas alturas, vendo a injustiça acontecer ainda mais dentro do templo, tá? Então, a impiedade é abominada por Deus. E Jesus, por ser justo, se irou de forma santa, tá bom? Por isso aqui, ó, a ira do homem não traduz a justiça de Deus. O que significa? Significa que às vezes nós iremos sim nos irar com a ira de Deus. O que quer dizer? Quer dizer que quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, o que aborrece a ele passa a nos aborrecer. E nós passamos a reagir a esse aborrecimento, a essa ira, com a ira que Deus sente. Entende? Entendeu o que eu quis dizer? Por nos tornarmos parecidos com ele, lembra que nós nos tornamos semelhantes a ele em amor? Nós começamos a amar como ele nos amou, nós começamos a amar os nossos irmãos como ele os ama. Então, isso também acontece com todas as outras emoções. Nós começamos a compartilhar de emoções com Cristo, porque nós nos tornamos mais semelhantes a ele e o Espírito Santo de Deus habita em nós, tá? E ele nos aperfeiçoa. Então, a ira do homem, que é a ira pecaminosa, ela não é capaz de produzir justiça, ou seja, a vingança humana, a ira humana, esse sentimento de aborrecimento que o homem tem
geralmente relacionado a orgulho ou algum sentimento de injustiça ou de perseguição, algo assim, isso aí não produz justiça de Deus, tá? Pode produzir justiça dos homens, mas não a de Deus, que é salvífica. Já Paulo, na carta dele à igreja em Éfeso, tá? Na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 26 ao 32, num pequeno trecho diz o seguinte: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quantas vezes nós, com raiva, falamos o que não devíamos? Lembra que a Bíblia fala que palavras são como flechas que depois que tu lança, meu irmão, já era. Palavras são sementes. Tu pode plantar raiva em alguém, tu pode plantar inimizade em alguém por conta de algo que tu falou de forma despretensiosa. Eu sou um cara que fala muito, já machuquei muita gente. Deus tem tratado isso em mim, graças a Deus. Aos pouquinhos, tá? Mas tem tratado. Então, gente, o diabo ele pode nos tentar porque nós estamos com raiva, entende? Digamos que você saiu irritado de casa. Você já está com todas as suas defesas baixas. Lembra que nós lemos que a raiva humana, a ira humana, ela é incapaz de gerar justiça de Deus? Ou seja, se você sair irado de casa, se você sair com raiva de casa, o diabo pode te tentar, por exemplo, no trânsito. Ou seja, no momento em que o diabo colocar uma oportunidade na tua frente, você não vai ser justo diante de Deus. Você não vai fazer algo racional, você não vai fazer algo sucinto, você não vai fazer algo santo. Por quê? Porque você foi tentado e por estar irado você caiu em tentação. Em Levítico, tá? Que nós quase não usamos a termo de lei, na verdade nós não usamos a termo de lei, mas nós usamos a termo de aconselhamento, diz o seguinte, Levítico 19, 17 e 18, não guarde ódio no coração contra o seu irmão, antes repreenda com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, você não sofra as consequências de um pecado. Percebe a relação do texto de Efésios com esse? Porque o diabo te tenta, porque você está irado, você cai em tentação, você pecou, e aí sim, você acaba sofrendo as consequências de um pecado. Entende como é caótico isso? E nós precisamos entender, eu quero achar um texto aqui, eu vou mostrar para vocês um texto aqui bem interessante, tá? Vamos lá, eu quero que vocês entendam que toda vez que nós falamos de pecado é como se nós estivéssemos falando de uma escada que sobe para baixo. É complicado de entender assim a primeira instância, né? Eu estou escrevendo um livro a respeito disso. Uma hora eu vou aparecer aqui anunciando o lançamento dele, tá? Mas imagine assim, uma escada que tem todos os degraus, ela está subindo, tá? Todos os degraus, subindo ela. Cada vez que você sobe um degrau nessa escada, que é a escada do pecado, ou seja, cada vez que você vai mais alto no nível de alcance do pecado, você está indo mais baixo no nível de moralidade e santidade. Então é uma escada que sobe para baixo. Quanto mais alto você está na escada do pecado, mais baixo você está no seu nível de comunhão com Deus, de agrado ao Espírito Santo ou de santificação, tá? Então perceba que sempre que há um pecado, há uma escada. O pecado ele pode ser um degrau, ele é um degrau. Então vamos pensar da seguinte forma. Imagine que você está pensando agora no pecado da ira. Qual é o ápice da ira? Qual é o extremo? Qual é o último degrau na escada da ira? A meu ver, acho que de qualquer outra pessoa seria o homicídio. Tu ter tanta raiva que chegou ao ponto de você ceifar uma vida. O que eu quero dizer? No começo, a tua raiva pode te fazer revirar os olhos. Tipo, a pessoa o teu colega de trabalho fala alguma coisa que te deixou irritado, tu vai lá e revira os olhos. Não é verdade? Começou aí. Segundo degrau, tu começou, tu já não foi vigilante aí, tu deixou o pecado entrar aí, tu se irou. Daí, tu pega e tu começa a falar mal do teu colega. Daqui a pouco, você já tá saindo do trabalho e indo para casa pensando em como prejudicar o teu colega, remoendo aquilo que o teu colega te fez. E aí você já está desobedecendo o texto ali de Levítico, que fala para tu aconselhar a pessoa. Se ela tá te irritando, tu tem que falar com ela com mansidão para tu não ser punido
pelo pecado, para o pecado não entrar e para o diabo não te tentar. Daí você já sai de casa com esse sentimento ruim. Você vai para casa, você dorme, você acorda e já pensa naquela pessoa. Que desgraçado, vou ter que ver aquele desgraçado hoje no trabalho. Daí tu chega no trabalho, tu tá com raiva, tu tá irado. E aí o diabo vem com as pequenas tentações, que é fazer a pessoa agir de uma maneira que te desagrada, e aquilo ali incendeia mais ainda o teu sentimento. É fazer com que algum outro colega venha e minta, talvez, a respeito daquela pessoa para ti, ou te inflame mais, e chega ao ponto de você começar a querer prejudicar ela. Prejudicando ela, se você não tratar, você pode começar a pegar gosto daquilo. Ou, sei lá, gente, vamos imaginar, tu chega ao ponto assim de ela fazer algo que te deixa tão irritado que você agride ela verbalmente. Você pega e xinga essa pessoa, e você fala algo que machucou ela. Mas isso não basta, porque ela continua te irritando. E daí você agride fisicamente. E agredindo ela fisicamente, você gosta tanto da sensação de descarregar aquela raiva contra aquela pessoa, que você a mata. Percebeu aonde começou o problema? Começou lá na revirada de olhos. Começou lá no ponto onde você não foi vigilante. Você não guardou o teu coração da ira. Não é fácil, mas é aquele lance, né? É raro, mas acontece sempre. As pessoas são assim, nós somos assim. Nós, se nós não formos vigilantes nos primeiros degraus, nós somos capazes, totalmente capazes, sem Jesus, de caminhar toda a escadaria do pecado. Chegando ao ponto de nós odiarmos uma pessoa. Percebe que se chega ao ponto de você pensar a raiva, se ela não for tratada, ela pode se tornar ódio, e você começa a odiar o seu coleguinha de trabalho, o seu colega de faculdade, seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seus avós. Se você não tratar a raiva, esse sentimento pode virar ódio. E sabe o que a Bíblia fala a respeito de ódio? 1 João 3,15 diz o seguinte: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Você percebe que a Bíblia, ela da mesma forma que o pecado é uma escadaria que leva para a desgraça, a Bíblia ela é uma escadaria que leva para a graça, só que cada vez se torna mais difícil ao homem alcançar essa graça por si mesmo. Por isso que o João é muito específico aqui, que nenhum assassino tem a salvação em si mesmo. Então o que acontece? Se no tempo do Levítico, se no tempo da lei de Moisés e dos profetas, matar uma pessoa era sim de fato homicídio, agora, debaixo da lei de Cristo, que ainda há uma lei, agora a lei de Jesus, apenas o ato de odiar uma pessoa é homicídio. Já não é mais uma questão de você deitar com uma mulher que não é a sua esposa para ser uma adúltera. Agora, se tu olhar para uma mulher e cobiçá-la, desejar no teu coração, você é um adúltero. Então Jesus dificultou a caminhada para nós, mas ele facilitou, porque a graça dele nos basta e ele nos ajuda nessa caminhada, tá? Então, meus irmãos, o que eu quero que vocês percebam é que você precisa, eu preciso, nós todos precisamos estarmos vigilantes em Cristo. Nós precisamos nos atentar aos pequenos sinais dos pecados, porque são pecados esquecidos. Às vezes as pessoas esquecem que os pecados se manifestam de forma sutil no nosso dia a dia. Começa com um ranger de dentes, começa com uma fofoca, começa com você pensando coisas ruins a respeito do seu gerente, do gerente do seu setor, do dono do restaurante que você trabalha, do dono da empresa que você trabalha, da sua sogra, do seu primo, do seu enteado, sei lá, gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando você deseja mal de alguém, quando você vê o motoboy passando empinando a moto na avenida, você pensa, tomara que esse cara caia. Pequei. Muitas vezes pequei nisso, tá? Então, gente, atentem-se aos pequenos detalhes, aos pequenos sinais. O pecado é um abismo. E a própria Bíblia diz que um abismo chama outro. Se você não se atentar, se você não confessar os seus pecados, se você não se arrepender e buscar em Cristo a atenção necessária e as forças para vencer essas inclinações naturais do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, nós iremos sempre andar em círculos e cair em tentação dia após dia, tá? E nós iremos caminhar toda a escadaria do pecado.
Eu já caminhei, tá? Não queiram chegar no topo dessa escadaria. Provavelmente todos vocês já caminharam algum pecado até o topo. Então, hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo sobre a ira, sobre a raiva. Nós viremos com mais, em nome de Jesus, falando sobre outros pecados esquecidos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a notificação, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos, tá bom? Fique com Deus, amo vocês bastante e vai dar tudo certo. Vamos juntos caminhar na escadaria pro céu, tá bom? Abraço.